pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, como já dissemos, hoje então estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. E encerrando então todo o ciclo do Natal, para então iniciarmos o que chamamos de tempo comum, para meditarmos então a vida pública de Jesus. E terminamos hoje com essa manifestação de Jesus no seu batismo. Uma festa que está intimamente ligada, com a festa que celebramos semana passada, da visita dos Reis Magos a Jesus, da adoração que os Reis Magos fazem ao menino Jesus. Hoje intimamente ligado também esta festa do batismo do Senhor. Que depois de 30 anos vivendo o seu seio familiar, Jesus então inicia a sua vida pública. E se pensarmos então profundamente neste gesto, onde Jesus adentra o Rio Jordão, ele que não precisava, por ser Deus, sem ter pecado algum, ele entra para ser pecado, para ser então batizado por João Batista. Ele entra não só para nos dar o exemplo, mas para então assumir os nossos pecados. Porque ele entra também na fila dos pecadores. Ele que não tinha pecado nenhum, adentra na fila dos pecadores, para nos dizer então que está assumindo os nossos pecados, para então nos salvar, para ser batizado naquele batismo de João Batista, onde também é manifestado para nós ali a Santíssima Trindade. Pois depois dele sair do Rio Jordão, se acontece então um evento maravilhoso, onde a pomba desce sobre Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele, e a voz do Pai que se ouve então: eis o meu Filho muito amado, do qual coloquei todo o meu amor. Ele é o Filho de Deus. Ele é o servo, claro, como vimos na primeira leitura do livro de Isaías, ele é o servo, mas é também o Filho de Deus. Por isso que a sua servidão então nos traz a salvação, porque ele é o Filho de Deus. Ele assume para si as nossas culpas, para nos salvar, para nos dar uma vida integral, uma vida eterna. Porque pelo nosso batismo, nós também somos livres do pecado original. Claro que não é o mesmo batismo de João Batista, a qual ele chamava uma conversão, mas o nosso batismo, a qual somos batizados na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse batismo então nos une a Jesus Cristo, ao seu corpo místico. Por isso então somos livres do pecado original. Somos purificados pelo batismo. E pela nossa união então a Jesus Cristo, ao seu corpo místico, nós podemos dizer então que somos filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus. Claro que somos filhos. Pela natureza, Deus nos criou, mas pelo batismo, nós somos filhos então pela graça, porque nos unimos ao corpo místico de Cristo. E esse corpo místico que é também a Igreja Católica. Somos unidos pelo batismo, professando um só batismo. Somos unidos e recebemos então todas as graças da Igreja. Porque quando o corpo celebra, uma parte do corpo celebra, todo o corpo então recebe aquelas graças. Tem como separar. Ou seja, a cada celebração de algum sacramento, todos os cristãos batizados estão unidos ali misticamente. Nós estamos aqui unidos fisicamente a esta celebração que estamos aqui participando, celebrando, mas todos os cristãos batizados, de uma forma mística e espiritual, participam e recebem as graças, como nós recebemos as graças, porque uma parte da igreja celebra, mas toda ali se faz presente. E o nosso batismo, então, nós temos que assumi-lo. Nós podemos ter recebido como crianças, quando crianças, mas somos hoje
já adultos, comprometidos com a fé, conhecendo melhor a fé, somos chamados a assumir de fato aquelas promessas que um dia nossos pais e padrinhos fizeram no dia do nosso batismo. De assumir de fato esse compromisso, de ser luz no mundo, de ser sal da terra. E até no nosso batismo, né, é claro que é um rito complementar, mas muito provável, nosso padrinho deve ter ido, então acender uma vela no círio pascal, para ir então nos apresentar. Que o padrinho apresenta ao afilhado ou afilhada essa luz, que ele acende no círio pascal. E o que é o círio pascal? Aquela vela grande que nós acendemos então no sábado santo. A igreja que estava em trevas, estava escura, é iluminada por esse círio, que é o Cristo, que representa Jesus, a luz de Cristo que ilumina o mundo. A qual nosso padrinho então acende esta vela no círio que representa Cristo, para então transmitir essa luz a nós. Para que nós também, iluminados com essa luz de Cristo, possamos ser, neste mundo envolto em trevas, uma luz de Cristo. E uma coisa interessante, dentre tantas coisas que Jesus é anunciado aqui no Evangelho, no livro do profeta Isaías, Deus diz assim ao profeta: não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperaram seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, e te tomei pela mão, e te formei e te constituí, como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Jesus veio para isso, para ser luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para livrar os cativos da prisão, para livrar do cálice aqueles que vivem nas trevas. Veio para aqueles que são os pecadores, para os pobres. Ele se fez pobre, ele se fez então também encarcerado, se fez aprisionado, porque ele mesmo foi preso, para nos livrar, não só simplesmente das coisas mundanas, mas principalmente para nos tirar das trevas do pecado, para que possamos nos converter de fato, morrer com Jesus, para também ressuscitar com Ele, porque isso é o batismo. Morremos com Jesus, mas ressuscitamos também com Ele para uma vida nova, para nós hoje assumirmos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, esses compromissos de batizados, de compromisso com a fé católica, de compromisso com Deus, com a sua igreja. Precisamos às vezes e pensamos e queremos mudar o mundo. Nós precisamos mudar aquilo que está ao nosso redor antes, cuidar da nossa família, dos nossos, e assim transformar o mundo. Imagine uma família, uma casa iluminada pela luz de Cristo, como que ilumina o mundo. Imagine então milhões e multidões de famílias que vivem de fato o Evangelho, que são luz de fato neste mundo. Comecemos por nós, pela nossa casa, pela nossa família. E por fim, uma palavra tão bonita que Deus diz sobre Jesus, que Ele então não quebra uma cana rachada e nem se apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, aquela chamazinha pequena da fé, muitas vezes nos nossos corações, nos corações de tantos, Deus não veio para apagá-la definitivamente. Aquela cana rachada, Ele não quebra definitivamente. Pelo contrário, Ele veio atiçar então fogo naquela pequena chama. O Senhor vai até as últimas consequências para salvar a todos. E para finalizar, dou um exemplo aqui, de algo que eu vivi. Uma vez, já no ano passado, acho que logo depois que eu cheguei aqui, 2019 ainda, ou começo de 2020, e uma moça me procurou querendo casar, né? Eu vivia com um rapaz, com seu marido, mas não eram casados na igreja, porque ele ainda não era batizado, ele também não era batizado, e queria receber os sacramentos. Ele estava numa doença terminal, muito grave, então queria, nas pressas, né? E tinha que ser nas pressas.
para batizar, receber os primeiros sacramentos, a Eucaristia, a Crisma e casar então. E aí acertamos tudo certo. Na semana seguinte eu ia visitar a casa deles, lá mesmo, ia dar todos os sacramentos a eles. Mas aí, um dia depois que nós acertamos tudo, perto da meia-noite ela me liga, dizendo que eles estavam no hospital e que não sabia se passaria daquela noite. Corri até o hospital, meio da madrugada, ainda meio dormindo. E aí vi aquele homem já quase desfalecendo, pude levar a Eucaristia, mas o batizei e o crismei. E então acordei de manhã, umas 7 horas, se não me engano, mas tinha uma mensagem dela às 5 da manhã dizendo que ele tinha partido, que ele tinha morrido. Foi para o céu como filho de Deus. Ou seja, aquela chama que estava se apagando, Deus foi lá e o salvou e o resgatou. Claro, isso não é mérito meu, mas é mérito de Deus, é graça de Deus que salvou aquele homem no último instante. Ou seja, nas últimas horas de vida, Deus foi lá e o resgatou. Nós muitas vezes queremos apagar a chama dessas pessoas que muitas vezes nos incomodam, que tem uma fé fraca. Nós não queremos conversar, queremos que saia logo da igreja, que fuja da fé, que nos deixe em paz. Mas o Senhor vai até o fim, para nos mostrar então que o Senhor vem até nós, mesmo pecadores infiéis, o Senhor vem até nós, para então que possamos nos converter de fato e voltar para Cristo. Mesmo que seja no último instante. Nós aqui não vamos esperar isso. Queremos nos converter já. Queremos estar unidos a Cristo desde já, para então ser essa luz no mundo. Agora, desde já, não amanhã, mas agora, neste momento, receber Jesus eucarístico dentro de nós, que possamos então, recebendo essa luz, iluminar a todos que estão à nossa volta. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude neste caminho, para que possamos de fato ser essa luz do mundo, para que possamos adentrar o Rio Jordão misticamente, morrendo com Cristo para ressuscitar também com Ele para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.